Continuando com a correção das questões do PET 5, né, fazendo o gabarito do PET 5 das semanas 1 e 2 do terceiro ano, vamos para a questão número 4. Questão número 4 também é uma questão muito interessante do Enem de 2017. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considera o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma vezes grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Aí nós temos um gráfico, que eu vou colocar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, ó. O que tem nesse gráfico aqui? Esse gráfico relaciona a variação de temperatura em função da vazão que está sendo dada em litros por minuto, a variação de temperatura em graus Celsius em função da vazão que é dada em litros por minuto. Muito bem, aqui nós temos a posição morno, que é o gráfico lá na posição 1, quente, que é a posição 2, e superquente, que é a posição 3. Aí falou que a densidade da água é 1 kg por litro. Isso significa que cada litro para a água equivale a 1 kg. Nós sabemos que o chuveiro está passando água, tem uma vazão de água que passa ali, recebe calor desse chuveiro, do resistor lá de fio, né, que a gente chama de resistência, e sai mais aquecido ou menos aquecido. Mais aquecido no superquente, nesse caso aqui, menos aquecido no morno, né, e frio, né, se o chuveiro estiver desligado. Mas está perguntando aqui para nós o seguinte: qual a fração, né? A potência na condição morno, corresponde a que fração da potência superquente? Esse gráfico ele poderia ter sido aqui nessa parte um pouquinho melhor colocado, porque nós vamos colocar aqui a posição 0, né? E de 0 a 10 nós temos 5 divisões, quer dizer que anda de 2 em 2. Para nós analisarmos isso, nós temos que pegar um único ponto que é possível. Nós só podemos analisar essa fração para a mesma vazão de água, que no caso aqui é de 3 litros por minuto, ou seja, 3 quilogramas por minuto. Porque das outras curvas, nos outros pontos não dá. Por exemplo, aqui dá para analisar para o superquente, mas não dá para analisar para as outras a questão da temperatura, para pegar o intervalo de temperatura certinho. Então, muito bem, nós vamos pegar o seguinte: para a posição morno, para uma vazão de 3 litros por minuto, a cada minuto cai 3 quilos ou 3 litros de água. Para a posição morno, nós temos uma variação de temperatura, uma variação de temperatura de 12 graus Celsius, vai andar 6 intervalos aqui, E para a posição 3, que é a posição superquente, para a mesma vazão, a cada minuto soltando uma vazão de 3 litros ou 3 quilos de água, nós temos uma variação de temperatura de 32 graus Celsius. Até aqui 30, até aqui 32 graus Celsius. Então, para o superquente, nós temos uma variação de temperatura de 32 graus Celsius. Bom, então agora vamos analisar o seguinte: nós temos a mesma vazão de água. A água é a mesma substância, então tem o mesmo calor específico. Então está pedindo a potência. Potência é energia sobre tempo. Energia é igual a quantidade de calor. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Mas a massa de água, que é 3 quilos por minuto, é a mesma, tanto para o morno quanto para o superquente. Então, nós podemos resolver essa questão de uma forma um pouquinho mais rápida. Nós poderíamos fazer ela calculando a quantidade de calor, calculando a potência e depois fazendo a razão. Mas aqui nós poderíamos fazer de uma forma mais rápida, que seria mais interessante para o Enem, que é a que eu vou resolver com vocês. Para uma mesma vazão, 3 litros por minuto, que equivale a 3 quilogramas por minuto, a variação de temperatura para a posição morno é 12 graus Celsius. E para a posição superquente é 32 graus Celsius. O mais difícil seria eu analisar esse gráfico aí. Bom, então a única coisa que varia aí para o morno superquente, sendo a mesma vazão e a mesma substância, tendo o mesmo calor específico, é a variação de temperatura. Assim, a razão
morno por super quente, se nós queremos saber a fração do morno em relação ao super quente, nós temos que dividir morno por super quente. Então vai dar 12 dividido por 32. Cortamos as unidades aqui e dividimos ambos por 4. Todos os dois números são divisíveis, o máximo divisor aí por 4. Então, a fração morno por super quente vai dar 3/8. 12 por 4 dá 3, 32 por 4 dá 8, que seria a letra D de dado, tá bom? Então, é uma questão muito interessante que cabe análise, cabia conhecimento da matéria, né? Mas que poderia ser feito de uma forma mais rápida, ok?